pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuela Brazão, sou formada em Educação Física pela Unesp e tenho mestrado em treinamento de alto rendimento. Hoje eu trabalho especificamente com fisiologia do exercício e venho trazer para vocês alguns conceitos básicos sobre a fisiologia e a atividade física. Então, para iniciar o nosso conteúdo hoje, eu queria que vocês entendessem o que é fisiologia. A fisiologia, ela é o estudo, o entendimento da funcionalidade do nosso corpo. Então, nós já conhecemos na anatomia quais são essas estruturas, os nossos sistemas, e agora nós precisamos entender como eles funcionam no nosso corpo. Isso é a fisiologia, desde as células, tecidos, órgãos e sistemas. A fisiologia do exercício, ela diz respeito a entender como a atividade física interfere nesses sistemas e de que maneira eles vão se adaptar à atividade física. Então, a fisiologia do exercício vai ser o estudo do efeito da atividade física sobre o funcionamento do nosso corpo. Então, vamos lá. O primeiro conceito importante que nós precisamos entender é o conceito de homeostase. O nosso corpo, ele funciona de forma equilibrada e ele busca sempre esse equilíbrio. Só que cada vez que nós temos um efeito estressor externo, o nosso corpo ele precisa responder para tentar restabelecer esse equilíbrio. Então, a homeostase, ela é um estado de equilíbrio funcional. É lógico que o nosso corpo ele nunca vai estar 100% nessa homeostase. Ele vai estar sempre variando, porque nós estamos em constante funcionamento e em constante cascata de reações químicas, certo? Mas o nosso corpo ele tem uma função importante de tentar manter isso o mais próximo possível dos padrões de repouso, porque nós queremos gastar o mínimo de energia possível funcionando de forma eficiente. E aí, qual é o papel do exercício físico nisso? Bom, o exercício físico ele é um grande teste para a nossa homeostase, porque ele vem e desorganiza toda essa homeostase, desde aspectos de temperatura até aspectos funcionais complexos, como por exemplo as nossas vias neurológicas. E aí, vamos lá, passo a passo. Entendemos a fisiologia do exercício. Agora eu vou falar um pouco para vocês de quais são as principais adaptações que o nosso corpo tem com relação ao exercício. Então, quando nós pegamos e iniciamos uma prática esportiva, a primeira coisa que nós temos é o aumento da temperatura corporal. Então, vamos supor, eu estou com 40 graus de febre. O meu corpo ele percebe logo que tem alguma coisa errada e ele vai criar mecanismos de controle para tentar diminuir essa temperatura, certo? Então, quando eu estou com muita febre, eu começo a transpirar muito, eu começo a me sentir mal e aí eu começo a promover adaptações para tentar baixar essa temperatura. O exercício físico ele funciona parecido. Ele vai aumentar muito a sua temperatura corporal. E aí o seu organismo ele vai tentar responder a isso, para tentar reduzir e voltar para a temperatura habitual e funcional para o seu corpo. Então ele começa a aumentar a sudorese, ele te dá menos possibilidade de continuar o exercício, te dá muita sede para você se hidratar. E esses pequenos aspectos, eles vão ficando cada vez mais eficientes. E a tendência é o seu corpo demorar mais para entrar em desequilíbrio e principalmente retornar de maneira mais rápida para a homeostase. Além da temperatura corporal, outro fator importante, né, da homeostase é a questão do sistema cardíaco. Quando a gente faz um exercício físico, nós aumentamos muito a demanda de oxigênio e a demanda vascular de nutrientes para o nosso músculo. E aí o que o nosso sistema vai começar a fazer? Criar alternativas para que o nosso corpo responda de uma maneira mais rápida e mais eficiente para que aquele sangue chegue no tecido muscular. Para isso, eu vou aumentar meu volume sistólico, vou melhorar a condição de contração do meu coração, ejetando mais sangue, eu melhoro a perfusão capilar, então eu consigo fazer chegar mais vasos. E o consumo do oxigênio que chega através desses vasos também vai ser melhorado, com uma adaptação, por exemplo, mitocondrial das minhas células musculares. Então, olha quanta coisa importante acontece em resposta ao exercício físico de maneira crônica, né? Além disso, pessoal, nós temos também uma adaptação das células musculares, seja ela neurológica, em resposta a um estímulo elétrico, seja ela estrutural, como, por exemplo, o aumento do número de pontos cruzadas, que faz com que eu tenha uma melhor contração e uma melhor produção de força. Então, tem muita coisa acontecendo enquanto eu estou numa atividade física, seja ela resposta aguda, seja ela uma resposta crônica.
E como que eu vou fazer com que uma resposta aguda se torne uma resposta crônica? Cada vez que o meu corpo ele se depara com um agente estressor, como por exemplo a atividade física, ele vai me dar uma resposta. E essa resposta, ao longo do tempo, vai gerar uma adaptação. E essas adaptações, elas podem se tornar crônicas, melhorando o funcionamento do meu corpo. E é isso que eu quero com a atividade física regular. Então, além das adaptações imediatas que eu tenho de regulação de temperatura, de sudorese, de aumento de frequência cardíaca, aumento do volume sistólico, aumento da minha frequência respiratória, eu também quero um efeito crônico, como, por exemplo, a melhora do meu VO2 máximo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse termo. VO2 máximo é a minha capacidade de captar, transportar e utilizar o oxigênio. Quanto melhor for o meu VO2 máximo, mais oxigênio chega nas minhas células para a produção de energia pelo meu sistema aeróbio. Opa, sistema aeróbio. O que é o sistema aeróbio? Bom, a gente está falando que o nosso corpo está o tempo todo reagindo. Então, o tempo todo eu tenho reações químicas. Mas, para isso acontecer, eu preciso de energia. Sem energia, o meu sistema não funciona. É a mesma coisa de eu tentar acender um palito de fósforo sem faísca. Se não tiver faísca, eu não vou ter o fogo. E no nosso corpo funciona da mesma maneira. Eu preciso de energia para conseguir ter minhas reações químicas. Sejam elas de resposta a um fator estressor, ou seja elas de retomada da homeostase. Da onde sai essa energia, pessoal? Energia é ATP, adenosina trifosfato. ATP é a minha moeda de energia universal. É o que eu busco para o meu corpo funcionar muito e muito bem. O meu corpo ele tem um estoque muito pequeno e muito limitado de ATP, mas ele tem. Então, se eu estiver dormindo e eu precisar reagir e fugir, por exemplo, a primeira faísquinha que eu vou ter é do meu ATP próprio, que o meu corpo produz e mantém ali nas minhas células. A partir daí, quando esse estoque ele começa a ficar escasso, o meu corpo ele tem o poder de ressintetizar esse ATP e de produzir mais energia. E aí, ele vai utilizar 3 rotas metabólicas para fazer isso. Lembrando que essas rotas metabólicas, elas coexistem e cofuncionam, ou seja, elas podem funcionar as 3 ao mesmo tempo, mas uma vai estar no papel principal em relação à outra. E o que vai determinar isso é o tipo de estímulo e de demanda energética que eu vou ter. Então vamos lá. Quais são as principais rotas metabólicas para a produção de energia? Minha energia está estocada no meu corpo, ela começa a ficar escassa e eu preciso produzir mais. Eu tenho 3 maneiras. A forma anaeróbia, alática, anaeróbia lática e aeróbia. Essas são as 3 formas de produzirmos mais energia além do que nós temos estocado. Então, qual é a diferença primeiro das vias anaeróbias para as vias aeróbias? As vias aeróbias, também podem ser chamadas de oxidativas, elas são dependentes de oxigênio. Ou seja, para elas funcionarem, eu preciso que o oxigênio chegue nas minhas mitocôndrias. Já as vias anaeróbias, elas são independentes de oxigênio. Então, elas não precisam de oxigênio disponível para poder produzir energia. Além disso, as vias anaeróbias, elas são vias rápidas de energia. Então, muito rapidamente eu consigo produzir moléculas de ATP. Já a via aeróbia, ela leva um pouco mais de tempo para conseguir produzir essa energia. Tá, mas e aí? Tem diferença funcional? Tem também. As vias anaeróbias, apesar de produzir muito rápido energia, ela vai produzindo de pouquinho em pouquinho moléculas de ATP. Enquanto que na minha via aeróbia, quando eu produzo um estoque muito grande. E esse estoque, ele tem uma boa durabilidade. Por isso que nós dizemos que as atividades aeróbias são as atividades de longa duração e baixa intensidade, porque eu consigo manter aquela demanda, por um longo período de tempo. Então, nós entendemos aí as principais diferenças entre as vias anaeróbias e aeróbias. Agora, dentro da via anaeróbia, nós temos 2 sistemas de produção de energia.
O primeiro sistema é o alático, que também pode ser chamado de sistema fosfocreatina. Por que sistema fosfocreatina? Porque ele depende da fosfocreatina para poder produzir energia. Esse sistema é o nosso sistema mais rápido e mais potente, porque ele produz energia através de uma reação muito simples. Dentro da nossa célula, nós temos uma quantidade grande de creatina fosfato, mas também uma quantidade limitada. Essa creatina fosfato, ela está lá no ambiente celular, juntamente com o ADP, adenosina difosfato. Para produzir energia, para utilizar essa energia, o que eu preciso? De uma adenosina trifosfato, com 3 fosfatos. E da onde eu vou tirar esse terceiro fosfato? Da minha creatina fosfato. Então, a creatina ela vai doar o fosfato para o ADP, formando o ATP. Aí ela volta para esse sistema e recebe mais fosfato e fica num ciclo de produção de ATP. Então, a nossa via anaeróbia alática, ela é uma via de produção de energia rápida, limitada e através de uma reação, que é a doação do fosfato pela creatina fosfato para o ADP, formando ATP. Quais são os principais exercícios ou as principais características que têm a predominância dessa via metabólica? Os exercícios de curta duração e alta intensidade. Então, quando eu falo num sprint, num tiro, numa corrida de 100 metros, eu falo de prioridade da via anaeróbia alática. Quando eu falo de uma atividade de longa duração, já não é essa a principal via. Levantamento de peso olímpico, salto sobre o cavalo na ginástica artística, salto com vara no atletismo, os sprints com recuperação total, tudo isso entra do grupo de prioridade da via metabólica alática. Então, essa é a nossa via mais rápida, mais eficiente e mais potente, quando se trata de atividades de curta duração. Então, ela é a via que vai dar maior contribuição. Não quer dizer que as outras vias também não vão participar, mas elas vão ter uma participação um pouquinho menor. Vamos para a próxima via, então. A nossa próxima via é o nosso sistema anaeróbio lático. Quando a gente fala de lático, a gente lembra logo do quê? De ácido lático ou lactato. Enfim, vocês vão entender por que existe essa relação entre a minha via anaeróbia lática e o lactato. Então, vamos lá. A via anaeróbia lática, ela vai utilizar como principal substrato a glicose. Então, vocês sabem que a gente tem glicose no sangue, a gente tem um glicogênio muscular e a gente tem um glicogênio sendo produzido no fígado, né? E aí, o que vai acontecer? Além de eu ter energia do fosfato, da creatina fosfato, eu também posso sintetizar ATP através da glicose que eu tenho no meu corpo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou produzir várias quebras, são 10 reações químicas, para quebrar essa glicose em partes menores, até produzir o ácido pirúvico ou piruvato. Esse piruvato, ele vai ser transformado em ácido lático caso seja necessário. A cada quebra da minha glicose, eu vou liberar H+, e vou liberar ATP. Tá? Mas para que essa glicose seja quebrada, eu tenho que ter um investimento de energia. Então, olha só, mesmo para produzir energia, eu também preciso de energia disponível. Então, quando a minha glicose chega lá prontinha para ser quebrada, eu preciso investir 2 moléculas de ATP. E aí eu quebro essa glicose em uma parte, libero H+. Quebro ela em outra parte, libero mais H+, libero ATP. No final, eu vou ter produzido 4 moléculas de ATP, só que eu vou ter investido 2, então eu vou ficar com saldo de 2. E vou ter liberado muito H+. Esse H+, ele vai causar uma mudança no pH do meu sangue, a famosa acidose que a gente sente quando faz um exercício muito intenso. Esse H+, ele tem 2 caminhos possíveis. Ou ele vai ficar no sangue, mudando o pH e aumentando a minha sensação de fadiga, ou ele vai ser carregado para o meu sistema aeróbio para ser utilizado como fonte de energia, beleza? Quando eu começo a aumentar muito a concentração de H+ no meu sangue, através da quebra da glicose, o que vai acontecer? O meu ácido pirúvico, meu piruvato, que foi formado lá como produto final da quebra da glicose junto com a ATP, ele pode se juntar com esse H+ e formar ácido lático.
lactato. E aí o que vai acontecer com esse lactato? Ele tem 2 caminhos, ou ele fica no sangue, ou ele vai lá para o fígado para ser ressintetizado em glicose. Ele também pode ir para o cérebro como fonte de energia, ok? Então a gente tem aí 3 caminhos, na verdade, para esse lactato. Bom, então eu falei um monte de coisa, resumidamente. Primeira fonte de energia que a gente tem é TPCP, sistema anaeróbio alático, produzido através de uma simples reação. Quebra da creatina fosfato, doação do fosfato para o ADP, formando ATP. Segunda, metabolismo anaeróbio lático, quebra da glicose, liberação de energia, de ATP e de H+. Esse H+, ele pode causar fadiga se ele ficar livre no sangue, ou ele pode se juntar com o piruvato e formar lactato. O que sobra desse H+, vai para onde? Para a nossa terceira via, que eu já vou explicar para vocês como funciona. Características importantes da via anaeróbia lática. Tem a presença daquela fadiga localizada, daquela ardência, daquela acidose causada pelo H+. Primeiro ponto importante, tá? É uma característica importante dessa via. Segundo ponto importante, é uma via rápida, mas não tão rápida quanto a lática, mas mais rápida do que a oxidativa, ou aeróbica. Terceiro ponto, nós precisamos de glicose para utilizar essa via. Então, a alimentação, a reserva de glicogênio muscular tem fundamental importância nessa via. E terceira coisa importante, os esportes característicos de uma predominância dessa via são esportes de maior duração do que a anterior e alta intensidade. Então, vou dar exemplo para vocês, 400 metros rasos, 400 metros com barreira, um workout, por exemplo, de HIIT de 1 minuto e meio. Essa via ela vai ficar com sua via prioritária entre 20 segundos, mais ou menos, até 1 minuto, 1 minuto e meio. Essa vai ser a via prioritária. Substrato inicial, glicose, produto final, H+, ATP e piruvato, ok? E aí a gente vai para a terceira via, que é a nossa via aeróbia. A via aeróbia ela vai acontecer em 2 etapas. Eu vou falar bem resumidamente para vocês. A primeira etapa ela vai acontecer através da entrada da glicose ou do lipídio no ciclo de Krebs. Para que eles entrem no ciclo de Krebs, é preciso acontecer uma reação química antes. Então imagine lá que o ciclo de Krebs ele tem uma porteira e nessa porteira só pode passar pessoas com nome, com uma característica, que é a acetil-CoA. Então a minha glicose ela vai participar de várias quebras até ela se transformar em acetil-CoA. E a mesma coisa se o ciclo de Krebs vier da quebra da gordura. Ele tem que passar por várias quebras até se transformar em acetil-CoA. Chegou como acetil-CoA, você tem a liberação para entrar na festa. E aí você vai entrar no ciclo de Krebs, que é a primeira etapa do ciclo aeróbico. Então, a minha acetil-CoA, que antes era glicose, antes era lipídio, se quebrou e entrou no ciclo de Krebs. Ela vai passar por várias quebras, tentando diminuir a quantidade de carbonos, e durante essas várias quebras eu já vou produzir ATP e já vou produzir H+, igualzinho da glicose. Quebra a glicose e libera H+, libera energia e tem um produto final. No ciclo de Krebs acontece a mesma coisa. Ela passa ali na roda do ciclo de Krebs, vai se quebrando em moléculas menores, produzindo H+, e produzindo energia. A energia já vai estar disponível para a gente utilizar. Ótimo. E o H+? O H+, ele vai ser transportado para a terceira parte dessa grande etapa que é a via aeróbia. Então, primeira etapa, quebra da glicose, do lipídio, formando acetil-CoA. Segunda etapa, entrada no ciclo de Krebs, liberação de energia, liberação de H+. Terceira etapa, cadeia transportadora de elétrons. Para que serve esse tanto de H+, que é liberado durante a produção de energia? Justamente para ir para essa cadeia transportadora de elétrons. A cadeia transportadora de elétrons, ela acontece na mitocôndria, tá? Então, ela vai acontecer lá na mitocôndria, entre as camadas mais interna e externa da mitocôndria. Lá eles têm um espaço. Vai acontecer
de chegar esses íons de H+, e esses íons eles vão passando por diversas bolsas e no final eles vão passar por uma espiral formando energia, CO2 e água. Esse CO2 vai voltar lá pela corrente sanguínea para os pulmões, a água vai ficar ali disponível e a energia vai ser utilizada. Além disso, pode acontecer subprodutos desse sistema, dessa via, se tornarem radioativos, que são os radicais livres, os famosos radicais livres, tá? Então, galera, quem é essa via aeróbia? São os exercícios de maior duração. Então, a partir de 1 minuto e meio, eu já começo a ter uma predominância da via aeróbia de pelo menos 60%. E aí, essa via aeróbia ela vai suprindo a energia ao longo da duração do meu exercício e, se necessário, se esse sistema começar a ficar muito sobrecarregado, os outros 2 sistemas também podem auxiliar com uma maior apresentação. Então, a gente viu aí assuntos muito importantes, que foi, primeira coisa, o nosso sistema, ele busca a homeostase. Então, o exercício físico vai bagunçar isso e o nosso organismo vai tentar reorganizar tudo isso. Para reorganizar tudo isso, ele precisa de um metabolismo mais acelerado e precisa de uma demanda energética também. Da onde que eu vou tirar essa energia? Eu vou tirar de 3 sistemas: ATP-CP, via rápida e eficiente, mas muito limitada. Segunda via, glicolítica ou anaeróbia lática. Vou quebrar a glicose em várias partes até ela ficar pequenininha, como ácido piruvato, e vou liberar energia e H+. E terceira via, aeróbia, que eu vou utilizar a glicose, utilizar o lipídio e ainda utilizar os H+ liberados dessas cadeias todas. Então, eu tenho muitas formas de conseguir energia, por isso que o meu corpo nunca para. Mas para isso acontecer de forma eficiente, eu preciso ter uma boa alimentação, ter um bom tempo de descanso, assimilar de maneira correta todos esses substratos metabólicos de cada reação. Então não adianta eu treinar intenso todos os dias, se eu não tiver um tempo de recuperação e um tempo de reorganizar todo esse sistema para poder ter uma adaptação ótima do meu treino. Então, pessoal, hoje o meu objetivo foi mostrar para vocês alguns conceitos básicos de fisiologia do exercício no que diz respeito a estímulo, resposta, adaptação, demandas energéticas e rotas metabólicas e também sobre outros aspectos importantes como caracterização dos exercícios. Agora, como que eu vou escolher, por exemplo, qual via metabólica priorizar e qual é a demanda e a consequência de cada uma dessas vias? Então, se a gente sabe que a primeira via, que é a anaeróbia alática, também chamada de sistema creatina fosfato, é uma via rápida, de alta demanda energética, mas curta duração. Se eu quero trabalhar essa via, eu vou trabalhar com uma intensidade alta, com exercícios de curta duração e recuperação total, se eu quiser priorizar essa via. Então, o HIIT, por exemplo, é uma ótima maneira de trabalhar a via ATP-CP. Quando eu quero trabalhar com a via glicolítica ou anaeróbia lática, eu já vou escolher exercícios que têm uma duração um pouco maior, com uma intensidade moderada a alta, e a minha recuperação ela já não vai ser total entre os sprints, porque o que eu quero é uma produção alta de energia e também uma liberação ali de H+, para poder causar tolerância à fadiga. Já se eu quero uma via de longa duração, com uma ação lipídica boa durante o treino, eu vou utilizar uma via aeróbia. Então, eu quero longa duração, eu não vou poder colocar alta intensidade, porque eu não consigo suprir a demanda energética. Então, é muito importante ter inteligência de escolher o tipo de estímulo, duração e intensidade e entender quais são as rotas metabólicas que vão participar de cada uma dessas situações, ok? E esses são conceitos muito importantes para você fazer um bom planejamento, seja de reabilitação cardíaca, seja de pós-Covid, seja de, por exemplo, um paciente diabético ou uma gestante. Mesmo não sendo especificamente da área de educação física,
Outras áreas também trabalham com reabilitação, também trabalham com prescrição, precisam entender a demanda e as particularidades de cada uma dessas vias. Então, para resumir essa unidade, os principais pontos importantes, né, dessa sessão é que a fisiologia ela traz um entendimento sobre a função e sobre a maneira como os meus sistemas vão responder a uma demanda estressante externa. Dentro da fisiologia, pessoal, vocês têm várias opções e possibilidades de carreira. Então, você pode trabalhar com reabilitação cardíaca, você pode trabalhar com pacientes pós-doença, como por exemplo o Covid, que está muito em alta agora. Vocês podem utilizar com treinamento esportivo, com reabilitação esportiva de alto rendimento, enfim, tem muita possibilidade e demanda aí no mercado. Outra coisa importante que nós entendemos é que o nosso corpo ele precisa tentar reestabelecer a funcionalidade dele, o equilíbrio funcional, a homeostase. Para isso é tão importante o descanso entre sessões, para que a gente tenha esse tempo de recuperação e de reorganização. Nós vimos também que essa desorganização ela é interessante para que nós tenhamos novas adaptações, né, para que o nosso corpo vá ficando cada vez mais eficiente na resposta. E a gente viu também que para que isso aconteça, nós temos que ter sistemas energéticos eficientes e funcionando de maneira correta. E esses sistemas energéticos, eles têm uma produção de energia diferente de um para outro e uma demanda diferente de um para outro. Um ponto muito importante que eu vou pedir para vocês sempre terem em mente é que quando a gente fala de rotas metabólicas, nós precisamos entender que as 3 rotas elas estão sempre presentes. Então, quando eu vou fazer uma atividade física, eu sempre vou utilizar as 3 vias ao mesmo tempo. O que vai mudar é a porcentagem de participação de cada uma delas, dependendo da demanda energética e da intensidade do exercício. Bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre toda essa complexidade do nosso sistema energético, sobre toda essa complexidade do sistema fisiológico e lembrando que esses são conceitos básicos que nós vamos aprofundar nas próximas unidades. Muito obrigada pela atenção e pelo tempo de vocês. Até mais!